Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Real Madrid, um time que praticamente não foi ativo nessa reta final de janela. A única coisa que ficava ali sobre o Real Madrid era a situação do Rodrigo. Ele acabou ficando. 100% fica o Rodrigo. E o Xabi Alonso, rapaziada, ele tem todas as ferramentas para ter sucesso. Ele tem um time capaz de vencer a Liga, tirar o reino do Barcelona, vencer o Barcelona. Eu acho que, primeiramente, antes de pensar em La Liga, você tem que pensar em ganhar do Barcelona. Porque realmente na temporada passada, o encaixe tático era simplesmente muito ruim. E o Xabi Alonso vai tentar mudar isso essa temporada. Começou bem, 3 vitórias em 3 jogos. Agora vai vir alguns desafios, apesar que o time da Real Sociedade também, Ave Maria. Depois que o Zubimendi também saiu o Zubimendi e o Merino, o negócio ficou ruim por lá. Mas Real Sociedade fora de casa nunca é um jogo fácil, nunca é. Depois tem o Olympique de Marseille do De Zerbi no Bernabéu, promete ser um jogo de um duelo tático, de um duelo filosófico muito interessante, Xabi Alonso e De Zerbi. Como foi o Real Madrid na janela? Contratou o que era necessário? Faltou alguma coisa? Eu também quero falar das rotações do Xabi Alonso. O Xabi Alonso, gente, já mandou vários recados. Vini Júnior no banco, Arnold no banco. Não se surpreenda se aparecer um Mbappé no banco. É filosofia do Xabi Alonso, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o canal, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição. Você tem acesso aos conteúdos exclusivos, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Real Madrid, primeiramente a janela. Ó, de Royce. Gente, era necessário mais um zagueiro. Xabi Alonso, cara, o Xabi Alonso bateu certo. Lateral direito todo mundo sabia, mas um zagueiro, gente, pelo amor de Deus, era uma coisa que eu ficava louco com o pessoal. Rapaziada, os caras tão bichados, Militão bichou, Alaba bichou. Rapaziada, temporada passada do Ancelotti, o Real Madrid, só o fato, se você analisar todo o caos que foi e as lesões, o Real Madrid chegar ali talvez março, em abril, um sonho por La Liga, final de Copa do Rei, quartas de Champions. Se você analisar o cenário do elenco mais ou menos em janeiro, eu até achei que é o Real Madrid, o padrão não pode ser tão baixo, mas teve um nível de conquista. Tava totalmente depletado o time. E os caras não queriam, vocês vão lembrar? Os caras não queriam pagar a multa do Royce. O jogador tava, eu quero ir pro Real Madrid. Tinha 3 times da Premier League disposto. Cara, a gente vai pagar a multa. A gente paga a multa. Na hora que você quiser, a gente paga a multa. O Real Madrid, não, temos interesse, mas não queremos pagar a multa. Teve que chegar o Xabi Alonso e falar, rapaziada, a gente precisa contratar esse cara. Esse cara vai ser importante. O Rudiger tá fritado. Militão tá voltando o ritmo. Não dá pra confiar no Alaba. Gente, o Asensio, ele tá agora queimado. Ele tá queimado, o Asensio, né? Vamos ser sinceros, ele tá queimado. Ele não apareceu, ele não jogou 1 minuto essa temporada ainda. Nem sei se o Asensio jogou. Ele tá queimado. Mas em janeiro desse ano, o Asensio era o herói da fanbase. Quem lembra? O pessoal ficava puto quando o Ancelotti colocava ele no banco, a torcida do Real Madrid. Hoje eu lembro. Hoje ele tá com fama de bagre. E quando ele era o herói. Em janeiro. Eu não tô falando mentira. Eu não tô falando narrativa. Eu tô falando fatos. O Asensio era o herói. O salvador. E ele, cara, o Asensio e o Dani Ceballos ali em janeiro, os caras salvaram muito a temporada do Real Madrid. Porque o meio-campo sofria muitas lesões, a falta do Toni Kroos, a zaga totalmente detonada. Sem Carvajal, Lucas Vázquez defensivamente um terror, a zaga todo mundo bichado, o Asensio veio, o garoto lá, o Martínez, machuca o joelho também. Aí vem o Asensio da base, que pouca expectativa, o moleque joga bem, se torna um jogador interessante, aí vai no Super Mundial, só fez merda. Ele tá queimado, o Asensio. Ele nem apareceu ainda. Eu acho que na Copa do Rei ele aparece aí. Entendeu? Então, mas precisava de um zagueiro. Precisava contratar. Royce, eu na época falava, paga a multa, cara, paga a multa. Teve que chegar o Xabi Alonso, gente, e dar um choque na diretoria do Real Madrid. Dá um choque, rapaziada, a gente tem que gastar. Vamos lembrar que os caras, não, estamos satisfeitos com o elenco, vamos lembrar?
O Xabi Alonso que teve que bater o pé pelo Mastantuono, teve que bater o pé pelo Carreiras, teve que bater o pé pelo Roysen. Foi o Xabi Alonso. Porque necessitava de contratações, né? Talvez falte um perfil. Roysen já deu impacto imediato. Carreiras. Eu não acho ele, o preço que foi pago nele, exacerbado, mas ele é um upgrade em relação ao Fran Garcia. Não dá mais para confiar na saúde do Mendy. Mastantuono, um belíssimo prospecto. Aí faz parte muito da política do Real Madrid. O Real Madrid não queria perder ele. Já se tinha bons reportes de outros tempos. E o Arnold que veio de graça, porque até o Carvajal fala, gente, ó. Olha o Carvajal aqui, ó. O Trent, eu entendi porque ele foi contratado. Eu tenho 32 anos e eu tive uma lesão séria. É normal. Eu não vou estar aqui para sempre. Os anos passam e a gente precisa trazer novos talentos. Olha o Carvajal. Esse aqui é um líder. Né, Casemiro? É, Casemiro. O pessoal, aquela coisa, as narrativas às vezes não pegam. Mas o Casemiro foi frouxo. Assim que chegou o Tchouaméni, o que foi que ele fez? Porque o plano, na época, era deixar o Tchouaméni se integrar e depois ele ser titular. Mas o Tchouaméni chegou, Casemiro ficou chateadinho. A gente sabe que deu uma forçadinha para ir pro United. O empresário ofereceu, o United chegou com uma proposta que o Real Madrid não podia recusar para um jogador da idade dele. Ele já tinha um salário alto, juntou o útil com o agradável. Olha o Carvajal, olha a mentalidade. Talvez muito por isso o Casemiro não seja o líder que a gente acha que ele é. Porque vamos lembrar, o Casemiro saiu, ó, na janela que o Tchouaméni foi contratado. Puxa aí. Foi sim. Viu, Casemiro? Eu lembro. Hoje essa narrativa não pregou muito em você. Mas a gente sabe por que você saiu do Real Madrid. Entendeu? Você tem sorte que algumas narrativas às vezes não pregam, né? E chegou o Arnold ao Carvajal. Ah, faltou o meio-campista, concordo. Faltou o Xabi Alonso do Xabi Alonso. Agora, ele tá adaptando. Ele tá tentando. Trouxe o Arda Güler pro meio-campo. Colocou ali o Tchouaméni mais perto dele. Eu acho que o Xabi Alonso, uma coisa que eu acho que ele viu foi a dinâmica Tchouaméni e Toni Kroos. Eu acho que ele quer achar aquilo de novo. Gente, Tchouaméni e Toni Kroos, eu acho que os caras perderam um jogo de 60. Um negócio assim de doido. Porque Tchouaméni e Toni Kroos era o balanço perfeito no meio-campo ali do Ancelotti. O Ancelotti tinha um meio-campo extremamente equilibrado no mais alto nível. E eu acho que ele quer trazer isso de novo. Ele quer ter o Xabi Alonso dele. Eu acho que ele tentou. Né? Por exemplo, o Carvajal, ó. O Dani Ceballos. Parecia que ele ia pro Marseille, mas o acordo melou. O Xavi falou com ele e pediu para ele ficar. Que ele tava contando com ele. Essa temporada vai ser muito longa. Aí fala, ó. O Ceballos nos dá algo diferente. Ele gosta de ter a bola. Ele nos oferece, ó, calma e atitude para não perder. Ele nos dá uma opinião diferente no meio-campo. E o treinador sabe que ele é único nesse senso. Perfeito! Lembra que eu falava em janeiro? Dani Ceballos e Asensio salvaram a temporada e até o momento o emprego do Ancelotti. O Dani Ceballos talvez porque o Dani Ceballos, gente, já não tem mais idade. Ele é um cara que é o perfil que o Xabi Alonso quer, mas ele não tem o alto nível, mas ele é um bom jogador. O Dani Ceballos não é um Adam Morton, talvez com a bola não é um Stiller, não é um Toni Kroos, não tem nem próximo do nível do Toni Kroos. Mas o Dani Ceballos é do perfil. Vocês acham que o Olympique de Marseille, do Zebismo, queria ele por quê? Você acha que volante Burucutu joga com De Zerbi? Não, né, velho? Você tem que ter capacidade com a bola. E o Xabi Alonso sabe disso. E a temporada é longa. Olha o Dani Carvajal falando. Perfeito, Carvajal. Nossa, o Carvajal devia ser comentarista, velho. Cara, uma consciência incrível. Ele, ó, nos dá algo único, com a bola, calma, atitude, não perder a bola. Controle. Talvez não, eu acho que o Dani Ceballos vê, o Xabi Alonso vê o Dani Ceballos como uma espécie de palácios que ele tinha no Leverkusen. E, obviamente, as rotações do Xabi Alonso. Ó, Vini Júnior, eu acho que é bom
um jogador não se sentir intocável. O treinador, ó, o Dani Carvajal, tem a ideia de 17 a 20 jogadores em top form. Falando, ó, nós temos que entender que um jogador que vem do banco, que vem fresco do banco, também pode ser ainda mais importante. As rotações. Gente, o Xabi Alonso já falou. Vai ter rotações, tá? Vai ter rotações. O Xabi Alonso já mandou avisar. Vai ter rotações. Ele quer realmente todo mundo pronto. O Xabi Alonso não tá falando pro pessoal quem vai ser titular até momentos antes do jogo. Ele quer rotações. Rotações. Ele quer todo mundo preparado. É a filosofia dele. O Dani Carvajal falou, com o Ancelotti tinha um pouco mais de liberdade, mas ele era bravo. O Xabi Alonso já é mais estreito, mais disciplinador, mais disciplinado. Cada um tem sua filosofia. Mas o Xabi Alonso, ele quer essas rotações, ele não quer ninguém confortável, ele quer todo mundo trabalhando. Obviamente, o grande desafio do Xabi Alonso, ele já colocou o Mastrantano como titular, a situação do Rodrigo, como ele vai achar a minutagem pro Gonçalo Garcia, quando o Endrick estiver saudável, ele vai ter um problema. Gente, ferramentas o Xabi Alonso tem. Talvez o que falta é mais um meio cambista. Entendeu? Mas, ó, ele tem opções. Agora, aquele perfil mais raro, aquele perfil, o Xabi Alonso do Xabi Alonso, ele não tem no mais alto nível. O cara pra realmente desafogar a pressão que um Barcelona, que um PSG, que um Bayern de Munique, que agora um Chelsea, um Arsenal vai trazer, um Liverpool vai trazer. Quando o Real Madrid pegar os times do mais alto nível europeu e esse meio campo ser testado sob pressão, aí a gente vai ver realmente, brutalmente, o trabalho do Xabi Alonso. Mas a janela foi boa, a janela preencheu alguns buracos evidentes, mas talvez ficou faltando algo a mais no meio campo. Tanto que, quando você via as especulações do Real Madrid, não era na zaga, não era no ataque, não era nas laterais, era no meio campo. E não era o meio campo marcador, era o meio campo que realmente joga entre as linhas. Vamos ver o Xabi Alonso com o Thiago Pitache, né? Tá lá, né? O Thiago Pitache, o moleque que dizem aí que tem um perfil mais Vitinha. Até você vê, saiu especulação do Real Madrid com quem? Com o Vitinha, que é esse perfil do mais alto nível europeu. Mas o Xabi Alonso, ele tem as ferramentas, ele tem um elenco muito talentoso para ganhar taças. Quando chegar ali no alto nível europeu, que a gente vê esse meio campo, a gente vai ter uma noção melhor. Tamo junto.